agora? Capítulo 3. A artista. No nosso último encontro, nós vimos sobre a mala vazia. Aquele servidor, né? Vou chegar para cá porque o negócio está travando, né? Nós vimos sobre a mala vazia a história de Nelson, né? Que sempre foi um servidor de Jesus, mas achava que as malas estavam vazias. Ele sempre queria o quê? Mais, né? Ele queria ter feito mais. E aí ficou para a gente, né? Esse aprendizado no sentido de que, será que eu também estou fazendo o meu melhor, né? E podem ter certeza, gente. Nós vamos fazer o melhor que a gente tem, mas quando chegar lá na frente, quando a gente se vê diante de tudo, a gente vai sempre ter a sensação que a gente poderia ter feito mais. Mas dentro, né, dentro da imperfeição que a gente carrega, a gente não consegue fazer tanto, né? Felizmente, a gente não consegue. Mas que nós possamos ter as nossas malas positivas bem maiores do que, mais pesadas, né, do que as negativas. Então, nós vamos agora para uma terceira história de artista. Vamos lá na leitura? Sentia-me muito doente. Sabia que a doença de que padecia era incurável. Estava sofrendo muito. E o tratamento também era dolorido. Então, a gente vê que essa pessoa ao qual nós vamos, daqui a pouco, né, saber o nome, ela já está dizendo para a gente, olha, eu estava doente. Eu estava me tratando, tentando, né, tendo os cuidados, mas de uma doença incurável, né? Só ver aqui. Vamos seguir. Pedi muitas vezes ao médico que conhecia desde criança para interromper o tratamento. Esses remédios me fazem mais mal do que bem, exclamei. Ele explicou por minuto que eu estava errada e que, embora não sentisse melhora, evitavam que sentisse mais dores. Meu querido doutor deve ter pensado melhor e ter feito o que eu queria. Só que não estava mais me visitando, falei suspirando. Meu mordomo, secretário, nem sei o mais o que era para mim, porque fazia de tudo em casa. Entrou na sala que eu estava. Talvez, pensando melhor, a definição que poderia lhe dar era de apaixonado amigo. Silencioso e triste, abriu a cortina de uma das janelas. Nada falou. Estavam ele e uma das empregadas que ficou comigo, obedecendo-me. Eu não queria conversar. Primeiro, não gostar mais de falar. Não tinha assunto, a não ser de doença. Isso me cansava. Segundo, porque depois que meu filhinho faleceu, desinteressei-me de tudo. Tinha bastante dinheiro e o mordomo administrava-o bem. Fechamos a casa com nós dentro. Isso para que jornalistas ávidos por notícias não conseguissem alguma foto minha doente. Eu não parecia mais a jovem que fora. E ele, meu mordomo, não me dava motivos para recriminar. Abriu a cortina que dava para os fundos da casa. Como agora não gosto de jornalistas, expressei-me baixinho. Ele me olhou, outra vez para a poltrona em que eu estava. Aproximou-se devagarzinho e arrumou a manta que estava sobre a poltrona, cobrindo-me. Olhei-o agradecida. Sabia que ele me amava e foi somente por esse amor verdadeiro que ficou comigo. Era meu empregado há anos. Um dos meus namorados insinuou que ele era apaixonado por mim. Ri naquele momento. Depois da tragédia, fiquei doente e ele ficou ao meu lado. Compreendi que esse homem me amava, mas era tarde demais. Pensei nos repórteres e jornalistas, agora me escondia deles. Antes não era assim. Gostava de ser fotografada, exibir-me diante das câmeras. Fazia de tudo para ser entrevistada e saía em jornais e revistas. Mas o tempo passou
e eu mudei. Então ela vem relatando a vida de como era antes, a vida depois que ela veio a adoecer, as coisas que ela já não queria mais conversar, porque ela estava cansando das mesmas conversas, das conversas incessantes, mas ela fala todo o tempo que estava ali com ela o mordomo, ele que administrava a casa e que um dia também muitos insinuaram que era por ela apaixonado. Ficou junto dele uma outra empregada, uma outra secretária, e ela estava ali na poltrona. E ela sentiu que o mordomo a cobria. Pense na sua vida e preste atenção nas mudanças que houve. Escutei alguém me falar. Mas como não vi ninguém, achei que eram pensamentos meus. Às vezes sentia que escutava meu filhinho. Achava que era por sentir muito sua falta. Cochilei e acordei na minha enorme cama. Estou muito sozinha. Nenhuma visita, falei resmungando. Proibir as visitas. E quando alguém vinha me ver, não as recebia. E ultimamente até o médico da família não vinha mais. Nem meu irmão. Ele se zangara, porque eu não queria ir para o hospital. Estava tendo o sossego que desejava, mas me sentia sozinha. Nos tempos de glória, aparentemente, fui feliz. Fama, sucesso e com isso dinheiro. Fora os maridos, amantes e muitas badalações. De uma relação mais séria nasceu um filho. Amei-o muito. Com a separação, ele ficou comigo. E nos tornamos grandes companheiros unidos por uma relação maravilhosa que somente existe entre mãe e filho. Estava com ele sempre que possível. Até recusei alguns trabalhos para ficar juntinho dele. Meu filho crescia forte, bonito e muito inteligente. Viajava a trabalho sempre. O mordomo e as empregadas ficavam com meu filho, que adoravelmente cativavam a todos, sendo em casa um reizinho muito amado. Meu filho nunca saía sozinho. Levavam-no e buscavam-no na escola. Um dia que eu estava viajando, tendo um dos professores do seu colégio falecido, as crianças foram dispensadas mais cedo e ele voltou para casa de carona. O portão da frente da nossa casa era todo de grade com pontas. Meu filho, em vez de tocar a campainha, resolveu, sabe-se lá o porquê, pulá-lo. Caiu e ficou ferido por uma ponta no pescoço. Pessoas que passavam pela rua viram, gritaram meus empregados, acudiram. O mordomo aflito levou-o para o hospital, onde morreu de hemorragia. Sofri tanto, não queria acreditar. Quis, com sinceridade, ser enterrada com ele. Veja, gente, que ela está fazendo o tempo todo uma reflexão da vida. Os espíritos falam e nos contam que a gente, quando está desencarnando, principalmente nos desencarnes aonde a nossa mente está consciente, a gente faz um filme, a gente vê um filme da nossa vida, dessa encarnação. Desde a gente criança até onde a nossa memória consegue alcançar, a gente retroage e passa um filme. E esse filme que passa na nossa mente, nós vamos por pontos aonde nós vamos lembrar apenas daqueles que nos são caros. Diante desse relato que ela vem fazendo, nessas reflexões, olha, o filhinho foi pular o muro, né? Antigamente tinha muito isso, né? Aquelas grades com aqueles fincos para cima, e ali ele se feriu, foi para o hospital e ele desencarna. Então ela está aqui fazendo um filme da vida dela. Mas eu convido a vocês, e me incluo também, a fazermos uma retrospectiva da nossa vida. Olhar para trás. Tantas dores nós temos. Nós temos também tantas conquistas.
Mas nesse momento nós precisamos pensar quem nos são caros, quem ainda tem importância para nós. Uns vão ter muito poucos, igual a Maria da Glória que diz que todos os delas já partiram. Os meus também, quase todos já se foram. Meu pai era filho único, minha mãe também. A minha avó, que era como mamãe, também já se foi. Meu pai já se foi, meu irmão já se foi, minha mãe já se foi. Agora eu tenho meu filho, meus dois irmãos, meu marido e meu tio-avô, né? Que a minha avó deixou aí. Minha avó não, minha mãe, né? Deixou a incumbência de eu também olhar por ele, né? Então, eu tenho 5 pessoas que me são caros. E eu falo de família, sabe, gente? Assim como vocês, nós temos amigos? Temos. Mas hoje em dia, as coisas andam tão difíceis, tão complicadas, que a gente pode contar nos dedos quem são, de fato, nossos amigos, né? Quem nos são caros. E eu posso dizer que muitos de vocês também me são caros, né? Pessoas que se preocupam comigo constantemente, que estão mandando mensagem, que estão me dizendo, olha, eu estou aqui. Aproveito para agradecer cada mensagem de vocês, né? Eu agradeço por tudo. Mas nós precisamos, de vez em quando, fazer essa retrospectiva e ver quem realmente importa para a gente, para que a gente possa estar mais perto e cada vez mais longe daqueles que não nos querem tão bem. Deixem eles lá, né? Deixem eles lá. Ainda que o Evangelho nos ensina a amar os nossos inimigos, mas se a gente também não tem sabedoria para conviver, o que é o certo é conviver, é chegar nesse grau de perfeição. Mas se nós não conseguirmos, que a gente perdoe e eles fiquem lá, mas que a gente possa estar cada vez mais distante, né? Que a gente possa sempre estar fazendo essa retrospectiva da nossa vida, principalmente no seguinte sentido: onde eu posso melhorar, né? O que eu preciso fazer para ser melhor hoje? O que eu poderia ter feito por fulano e não fiz? Onde eu posso me doar um pouco mais? A quem eu poderia ter aliviado a dor, o sofrimento, e eu não aliviei? Eu vou prestar mais atenção, porque quando vier ao meu caminho, eu preciso estar apto a fazer. E assim a gente vai tendo fé raciocinada, viva, dentro de cada um de nós. Vamos seguindo? Diante disso, né, da tragédia que aconteceu com o filho, ela fala, fiquei depressiva e adoeci. Fizeram o que eu pedi. Não conversavam comigo e não recebiam visitas, mas não estava satisfeita. A solidão me deixava mais triste e a doença me fazia delirar. Ora, escutava alguém que me dava a impressão de ser meu menino a me falar para analisar a situação. Ora, sentia pessoas orarem por mim. Ao sentir isso, achava que eram fãs, querendo que me curasse. Mas às vezes sentia ou escutava pessoas chorarem, achando que haviam me perdido. Eram sensações estranhas que me deixavam confusa. Desejava que passasse logo, mas não passava. Por tempos vivi nessa agonia e tristeza sem conseguir definir se foram meses ou se foram anos. Um dia, o mordomo entrou no quarto. Então resolvi sair do meu mutismo. Você tem sido leal comigo. Pode falar. Vamos conversar. Ele não respondeu. Estranhei e repeti. Sente-se aqui perto de mim e vamos conversar. Ele deu uma olhada pelo quarto e saiu. Será que eu ofendi? Certamente o fiz, mas não foi por querer, pensei. Conquistara, usando de minha beleza muitos homens, mas não os seduzi. Nunca tive a impressão de ter um caso com um empregado.
Já viu como é o corpo dele e como é o seu? A voz que ouvia de vez em quando me falou. Vou telefonar para meu médico ou para meu irmão. Não consegui tirar o telefone do gancho. Troquei a sineta que fora colocada na minha mesinha de cabeceira desde que ficara doente. Nada. Depois de um tempo, o mordomo entrou no quarto, olhou tudo. Passou a mão pela cômoda, pegou um porta-retrato com fotos minhas, olhou-a com carinho e disse baixinho: Perdoe-me. Não pude impedir que seu irmão, seu herdeiro, vendesse tudo. Amanhã virá o caminhão para retirar alguns móveis que serão leiloados. Logo, os novos proprietários estarão aqui e modificarão tudo. Irei embora. Esta casa deveria ser um santuário e não deveria ser modificada. Como? Gritei. O que está falando? Meu irmão vendeu tudo? Como pode se eu ainda não morri? Veja a diferença. Escutei a voz. Então, nós já sabemos aqui que ela desencarnou, nós ainda vamos saber o restante da história, mas estava ali dentro de casa, passando por um estado perturbatório, sem entender o que estava acontecendo, né? O mordomo entrava e saía, ela achava que eles apenas não estavam conversando com ela, mas ela já não estava mais ali fisicamente, ela estava ali espiritualmente. E nós enxergamos aqui também o quê? Nós enxergamos a misericórdia divina. Nós enxergamos essa voz, tentando mostrar a ela sua nova realidade. O discernimento naquele momento lhe faltava. E a passagem do corpo físico para o corpo espiritual, ela se faz de uma maneira tão sutil que, de fato, se a pessoa não tem um determinado discernimento, ela não consegue entender a situação. Ela não consegue retornar àquele estado de antes, né? Para poder entender o seu desencarne. Lhe falta um nexo, ou seja, lhe falta discernimento daquela passagem. Porque você se olha, você tem corpo físico. Você tem braço, perna, nariz, boca, seus órgãos espirituais estão refletindo exatamente os materiais. As sensações são as mesmas, a mente é a mesma, está tudo a mesma coisa. Essa semana eu escutei de uma pessoa católica dizer assim: quando a gente morre, a gente não conhece ninguém mais do outro lado. A gente vai olhar para a pessoa, vai saber que ela foi alguma coisa sua, mas você não vai conhecer. Né? E eu só falei: tudo bem. Lê do engano. Porque a nossa consciência sai daqui exatamente da forma que nós deixamos no corpo físico. A não ser que tem pessoas que desencarnam com determinadas demências, aí precisam, né, ficar em um hospital espiritual para poder passar por um tratamento para recobrar a consciência, né, e voltando aos poucos. Mas isso de esquecer o outro, a gente continua exatamente de onde nós paramos. E esse exatamente confunde a muitos, né? Às vezes o desejo de estar ali em casa é tão grande que faz a nem ver que já está em um corpo espiritual e ali então faz o quê? Permanece. Olhei para ele examinando e depois para mim. Estávamos muito diferentes. Ele sadio e eu doente. Veja bem, ela carrega no perispírito as impressões do corpo doente. Mas a voz insistiu. Analisei-o novamente. O mordomo chorava sentido. Então percebi que seu corpo era grosseiro e o meu leve e indiferente. Pedi para ele ficar no quarto comigo, mas ele saiu. Escutei barulho. Abriram o quarto. Meu irmão e o mordomo entraram. Meu irmão deu a ordem. Você, por favor, pegue tudo que era de uso pessoal e os retratos. Coloque-os nessas caixas, vou levá-los comigo. Depois resolvo o que farei. Ela nos fará falta, falou o mordomo. Já faz. Entenda que não posso mais deixar essa casa sem moradores e não pretendo residir aqui. Compreendo, expressou o mordomo triste. Por que faz isso? Gritei. Meu irmão suspirou e disse como se falava a si mesmo. Minha irmãzinha morreu. Uma artista como ela não deveria nunca morrer. E pessoas que vieram à Terra para serem eternas. Abri a boca de espanto. Eu morri?
Deviam estar enganados. Estava ali doente, mas viva. Olhei-os, estavam sérios, expressões sofridas e não iam brincar com esse assunto sério, a morte. Tremi de medo. E novamente a voz. Calma. Você nunca pensou nas coisas boas que fez? Não estava com vontade, mas me lembrei. Pratiquei muitas caridades, tinha muito dinheiro. Nunca maltratei ninguém e ajudava sempre que podia todos à minha volta. O que mais quer neste momento? A voz me perguntou. Ver meu filhinho. Respondi em tom de súplica. Não terá medo? Não. Senti alguém pegar na minha mão. Olhei-a e vi uma mãozinha. Deliciei-me com o contato e com o carinho, e junto da mãozinha foi se materializando a figura do meu filho. Filhinho do meu coração, você veio me ver. Sinto tanta sua falta. Mamãe, tive meu corpo físico morto e continuei viva em espírito. Tenho lhe pedido para observar nossos empregados, os dois que ficaram nessa casa. Meu irmão quer vendê-la, expressei-me sentida. Nisso, o mordomo voltou com as caixas, abriu a cômoda, foi pegando alguns objetos e colocando-os dentro. Ele é nosso amigo querido, disse meu filho. Observe-o, mamãe. Ele é diferente de nós. Nós dois morrimos. Ele não. O mordomo chorava. E eu também. Então, a gente já vê que ela está vendo o filho desencarnado e ainda tem essa confusão mental. E agora, meu filho, o que faço? Indaguei com ansiedade e medo. Venha comigo. Aqui é local de moradia para quem ainda tem o corpo carnal. Nós que o deixamos, temos outros locais para viver. Abraçamo-nos. Confiei e fui com ele, que volitou comigo. Fui abrigada numa colônia e internada num hospital. Minha adaptação foi longa. Sentia-me doente. Tive de receber muita ajuda para me sentir novamente sadia. Quando melhorei, senti falta das atividades artísticas de ser admirada pelos fãs, mas acostumei-me principalmente tendo ao meu lado meu filhinho. E a vida continuou muito diferente para mim. Era acostumada ao luxo e ao ser servida. Ali tudo era lindo, mas simples. E tive de aprender a servir. Ao desencarnar, meu espírito foi desligado da matéria e meu corpo enterrado com pompas. Continuei em casa, sem compreender o que acontecera. Fiquei muito tempo confusa. Meu filho ia sempre me visitar, tentando me explicar que meu corpo físico morrera. Era dele a voz que ocasionalmente eu escutava. E o mordomo, amigo fiel de fato, me amou. Dedicou-se a mim com fidelidade. Ficou o quanto pôde em minha casa, tomando conta de tudo. Fãs compadeceram de mim, na tragédia que me abalou, do acidente em que meu filho desencarnara e da minha doença. Meu desencarne foi sentido. Muitos oraram por mim, outros choraram, mas tudo passou. Aos poucos foram me esquecendo. Alguns ainda se lembram do meu trabalho. Labutei muito para conseguir ser reconhecido e admirado. Sofri como uma pessoa comum. E somente compreendi e indaguei. O que faço agora que morri? Tempos depois, quando tive consciência desse fato, foi uma sensação muito estranha. Senti um vazio como se passasse por uma porta e essa se fechasse e não soubesse o que encontraria pela frente. Ainda bem que Deus é misericordioso e permitiu que encontrasse meu filhinho. Tenho planos de aprender para ser útil aqui na espiritualidade. Desejo trabalhar auxiliando os que sofrem. Quero esquecer o passado, mas às vezes sou reconhecida aqui no plano espiritual. Você não foi artista? Sim, respondo. Depois de observada e de alguns comentários, retornamos às atividades. Sei que esses fatos serão cada vez mais raros, porque tudo muda, passa, e conosco permanece o que de fato somos. Nós não conseguimos saber o nome, né? Provavelmente alguém conhecido que não pôde se identificar para evitar eventuais problemas, né? Mas veja bem, uma pessoa que
também passou por um estado perturbatório, dentro de casa, acreditando estar ali, conversando com todos, e os outros é que não queriam conversar com ela. A voz o tempo todo tentando falar-lhe, mas ela não conseguia assimilar. Todos nós possamos cada dia mais termos discernimento. E que quando chegar a hora do nosso desencarno, nós precisamos com mais rapidez, que às vezes nós vamos passar por estado perturbatório. Estado perturbatório dura segundos, minutos, dias, meses, anos, mas que os nossos possam durar no máximo dias. Porque nós temos discernimento para isso. É só a gente não deixar a nossa mente nos sabotar. E, sobretudo, ter aceitação quando uma porta se fecha. Quando a gente passa para o outro lado e sente a porta bater lá no fundo. Finalizando uma jornada, mas abrindo outra em nossa frente, para que nós possamos seguir. E que os reencontros com os nossos possam ser mais doces do que nunca. Imagine vocês, cada um já teve a perda física dos seus entes. Imagine vocês segurando aí nas mãos dos seus pais, do seu pai ou da sua mãe, segurando nas mãos do seu irmão, segurando nas mãos de um amor tão querido, dizendo: venha comigo, vai ficar tudo bem. Nós apenas passamos para o outro lado. A saudade nesse momento será reversa daqueles que ficaram. Mas que nós possamos ter aproveitado eles tanto que ainda que a gente vai ter essa sensação, eu deveria ter feito mais, o remorso não irá conosco. Porque nós vamos olhar para trás e falar: olha, diante de todas as condições que eu tinha, financeira, emocional, moral, eu doei o que eu pude. Eu fiz o meu melhor. E eu aceito a minha nova condição. Eu aceito a minha condição de pessoa imperfeita, que erra, mas que tem a intenção de melhorar sempre. E nesse momento, Jesus possa estar com todos nós. Vamos à explicação de Antônio Carlos? Vamos ver o que Antônio Carlos fala? Essa convidada não quis se identificar, porque nomes são para sermos identificados por uma encarnação. Podemos nos tornar conhecidos por muitos motivos, por sermos talentosos ou por um trabalho sério, seja esse nas artes, na ciência, na religião, etc. Já tivemos muitos nomes e com certeza teremos outros mais. E todos nós nos defrontamos com a morte do corpo físico, famosos ou não. E essa foi a história dela. Muitos indagam o que acontece com pessoas conhecidas que têm muitos fãs. A desencarnação para elas não é diferente. O corpo carnal morre. O socorro vem logo em seguida, e o socorro, logo em seguida, é para aqueles que fizeram jus. Assim como se comenta entre os encarnados, a mudança de plano de pessoas famosas na espiritualidade também se ouve em comentários quando isso acontece. Dizem os desencarnados maldosos e cheios de inveja: teve tudo e do melhor. Homens ou mulheres, carros, viagens, comeu muito bem, fez tudo o que queria e agora morreu. Se pudermos, atraremos para cá e sentirá, então, o que é viver sem nada. Vai ter que sofrer, etc. Entre os bons, escuta. Admirava seu trabalho, como foi esforçada, como trabalhou para chegar aonde chegou. Praticou muitas caridades, era boa filha e era ótima mãe. Que Deus a abençoe e que ela possa compreender sua mudança de plano, aceitar seu desencarne e ser socorrida. Quase sempre lamentos e choros de fãs as incomodam, mas as orações de carinho fazem uma barreira da qual desencarnados trevosos não conseguem se aproximar. E para onde vão depois, se é para umbral ou para a colônia, dependerá somente delas. Ser conhecida foi resultado de um trabalho, e o foi por uma ocasião, mas são os atos que nos acompanham, que nos farão ficarmos bem ou não. Então, nós já sabemos, né? As pessoas famosas, quando desencarnam, elas também são como nós. Passam pela perturbação,
Aqueles que choram muito, de uma certa forma, costuma incomodar, principalmente os que se desesperam, mas as preces formam barreiras, barreiras protetoras, barreiras que acolhem, barreiras que dão ânimo. Então, todas as vezes que nós pensarmos nos nossos entes, que nós possamos estar fazendo barreiras sempre, barreira da prece. Ainda que às vezes as preces sejam entre lágrimas, mas que nós possamos fazer sempre. Hoje pela manhã, eu sempre ligava para minha mãe antes de ir trabalhar. Hoje eu não liguei para ela, mas eu fiz uma prece. Eu fiz uma oração em forma de conversa. Eu conversei com ela um pouquinho, tentando fazer essa barreira, tentando dizer para ela: a vida continua. Tem aceitação de tudo. Cada um vai continuar de onde nós paramos. Nós aqui e ela lá. Mas o reencontro é certo, na hora certa, com certeza, a todos nós, porque a única certeza que nós temos é essa: o desencarne do corpo físico. Alguma dúvida, gente? Tudo bem? Não vejo nenhum comentário. Será que o povo está aí? Com certeza, né, Cris? Os reencontros são maravilhosos, né? Vamos encerrar, gente? Jesus, obrigado pela noite de hoje. Obrigado por mais uma vez nos trazer uma história. Obrigado por mais uma vez nos ensinar que é preciso conhecimento, sabedoria na hora do nosso desencarne. E que nós possamos trabalhar cada vez mais em nós mesmos, para que nós possamos, no momento da nossa transição, nós podemos reconhecer, nós possamos trazer para a prática aquilo que nós tanto estudamos aqui. Fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês, que a espiritualidade amiga possa retornar com todos aqueles que vieram ouvir de nós, aqueles que se encontram aqui na minha casa, os que encontram na casa de vocês, que a nossa casa possa ser na noite de hoje o templo do Espírito Santo de Deus, e eu peço à espiritualidade amiga que cuide dos nossos, não só da minha mãe, mas que cuide de todos os entes de vocês. Cuide com muito carinho, porque nós sabemos da existência deles, nós sabemos que eles não desamparam ninguém, não desamparem os nossos. E que se cada um de nós tiver algum merecimento, que esse merecimento possa ser compartilhado com aqueles que tanto amamos e que tanto fez por nós aqui na terra. Fiquem com Deus até amanhã no Evangelho, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau, gente.